Olá, prezados telespectadores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu tenho a alegria de receber o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais e também recém-empossado presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, a AMPICOM, o doutor Marcílio Barenco. Bem-vindo de volta, doutor. Obrigado, Simone. Prazer estar com vocês aqui. E hoje, justamente, o nosso tema é a Associação Nacional do Ministério Público de Contas, o doutor que foi recém-empossado semana passada. Doutor, primeiramente, parabéns, pela posse. Para começar, eu queria que o senhor explicasse para a nossa audiência de que se trata a Associação Nacional do Ministério Público de Contas, a AMPICOM, e como ela é importante para o Ministério Público de Contas. Primeiramente, dizer que a AMPICOM, esse ano faz 40 anos, E ela, diferente da Tricom, que é uma associação de membros dos tribunais de contas, a nossa associação AMPICOM é a associação dos Ministérios Públicos de Contas do Brasil, ou seja, não engloba somente os membros, mas também, efetivamente, as instituições funcionalmente postas. Então, nesse sentido, é que a gente congrega há mais de 40 anos os esforços para aumento cada vez mais da capacidade, capilaridade e, sobretudo, com a ideia de congregação de esforços associativos para melhor divulgação e alavanque da carreira. Certo. O senhor citou aí, que a AMPICOM comemora 40 anos neste ano agora de 2025. E ao longo dessas 4 décadas, o senhor que está aí à frente, assumindo agora a presidência, o que o senhor enumera como principais conquistas e também os principais desafios que ainda persistem? Nós temos, na verdade, a ideia de consolidação da carreira típica de Estado. Se a gente se reportar a AMPICOM há 30 anos atrás, a gente verifica que em alguns Estados membros, no Distrito Federal e também em alguns tribunais de contas dos municípios e do município, por vezes não havia o membro do representante do Ministério Público de Contas funcionando. A primeira vez em que a gente é citado oficialmente como representante de um órgão ministerial nos tribunais de contas foi no decreto 1.116.000 de 1892, ou seja, depois da Constituição, a primeira Constituição republicana, que a propósito fez aniversário ontem, então, de promulgação. Então, a história dos membros do Ministério Público, ela se encontra consolidada em mais de um século e, sobretudo, depois da Constituição de 88. Então, é nesse sentido que a gente vem firmando a ideia de carreira típica de Estado, mas não só isso. Nós temos que ter em mente que os grandes desafios que ainda perpassam é o alcance da autonomia orçamentária, financeira e administrativa, porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a autonomia funcional e a independência funcional são devidas aos membros do Ministério Público de Contas. Então, é nesse sentido, a base da fixação da carreira típica, em que não tinha uma abrangência nacional, mesmo depois da Constituição de 88, e, sobretudo, o desafio da autonomia orçamentária, financeira e administrativa. Certo, doutor. Como o senhor falou, o MPC ele é essencial para o controle externo. Como que a AMPICOM tem trabalhado nesse sentido para garantir essa fiscalização aí, por meio dos Ministérios Públicos de Contas? Primeiro que a gente tem que ver que estamos numa virada da idade contemporânea em que a gente tem que se adaptar à realidade das instituições. Então, se a gente pegar por base a função típica remota, era de fiscal da lei, de custos leves, ou seja, você pega o processo para exame de conformidade de contas públicas, funciona no processo administrativo que tramita junto aos tribunais de contas, dar um parecer conclusivo acerca do direito ou do mérito propriamente dito. Isso já ultrapassou dentro dessa ideia de idade contemporânea, ou seja, a gente tem que reforçar cada vez mais a necessidade de protagonismo, seja em atividades típicas de investigação, e o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a nosso poder requisitório para fins de investigação preparatória às ações dos tribunais de contas, mas também a ideia de que a gente pode ter atividades específicas com a finalidade de efetividade de políticas públicas, não só através do próprio Tribunal de Contas, mas também por ações próprias. Então, a gente fixa a ideia de coordenadorias dentro da AMPICOM, com especialidades do idoso, do deficiente físico, do meio ambiente e sustentabilidade, e assim a gente consegue capilaridade para influenciar na formação dessas políticas públicas de uma maneira correta, dentro da legalidade, economicidade, publicidade, atendendo o interesse público relevante.
Perfeito, doutor Marcílio. E algo que o senhor citou, que é bem interessante, é justamente a questão da autonomia, né? E como que a Ampicom tem lutado, né, nessa defesa da autonomia do MPC, autonomia administrativa e funcional do MPC? Por que essa autonomia é importante, eu queria saber, e também o que falta para ela se concretizar? Sim, a gente tem que ter em mente que o Ministério Público de Contas, que ganhou protagonismo, isso numa passagem muito estreita na ordem constitucional, o artigo 130 fala: os membros junto aos tribunais de contas terão os mesmos direitos, vedações e forma de investidura do Ministério Público Comum. Então, assim, o legislador constituinte nos colocou dentro da função essencial da administração da justiça, dentro do título próprio do Ministério Público, mas com uma ação propriamente extrajudicial, né? Diferente do Ministério Público Comum, que atua perante aos órgãos do Poder Judiciário. Então, assim, essa ideia de consolidação, assim como o Ministério Público passou antes da Constituição de 88, em que estava subordinado ao Poder Executivo, né? A gente passa também, nós atuamos juntos, e assim mesmo, antes de linkarmos essa efetivação de autonomia, nesse processo de transição, a gente atua junto aos tribunais, no qual temos uma dependência orçamentária e financeira inegável, né? Mas que tem que se avançar, e, sobretudo, uma questão de uma autonomia e independência administrativa mitigada, porque os servidores são cedidos, muitas vezes o regime é muito misto, Brasil afora, às vezes tem ministérios públicos que têm carreiras próprias de analista do Ministério Público de Contas, né? Então, assim, cada ente, cada unidade de federação tem uma ação propriamente dita. Então, eu acho que o grande desafio nisso tudo é a gente nos colocar dentro do regime de transição e, sobretudo, alcançar um patamar de melhoria da produção legislativa, constitucional, que nos coloca no cenário enquanto Ministério Público. Acho que esse é o maior desafio nosso hoje, porque a gente entrega a outros tribunais e ao próprio Supremo a acabar interpretando quais são os nossos limites de atuação, e a gente entrega um terceiro que o faça, que não o Poder Legislativo, né? E a gente sabe que a criação de regras dentro do sistema constitucional brasileiro é o Poder Legislativo que fixa. Então a gente tem que devolver ao Poder Legislativo, devolver ao Congresso Nacional a oportunidade de regulamentar situações que nos levem a uma plenitude e ainda num curto espaço de tempo, para que a gente possa, sobretudo, atuar cada vez mais de forma independente, né? Não que não o façamos, mas acredito que com autonomia plena isso fica mais caracterizada, sobretudo, porque não há subordinação. E nesse caso, mesmo não havendo subordinação, nós dependemos de um aporte orçamentário e financeiro dos tribunais para que possa viabilizar o nosso trabalho. Essa dependência, ela precisa ser aos poucos superada através de um devido processo legislativo. Perfeito, doutor Marcílio. E como presidente recém-impostado, queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores e também já prosseguir com as considerações finais. O grande desafio, enquanto presidente da Ampicom e hoje procurador-geral do Ministério Público de Contas, é justamente manter e monitorar sob vigilância quaisquer mudanças institucionais que possam, de alguma forma, ir a depender da medida, retroceder no que diz respeito a direitos, garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público de Contas. Então, meu compromisso é, sobretudo, manter esse patamar que se alcançou, até porque na ADI do Pará 5254, recentemente julgada no final do ano passado, o Supremo nos colocou um patamar de segurança jurídica, qual seja, fazemos parte da intimidade estrutural, dentro da realidade existente, mas os tribunais não podem fazer decair os recursos materiais mínimos para o nosso funcionamento, sob pena de invalidade do ato e responsabilidade por improbidade administrativa e processo criminal. Então, assim, nós temos uma garantia por interpretação constitucional, né? Mas, sobretudo, essa vigilância que vai se manter, e é o meu grande compromisso com a categoria. Perfeito. Muito obrigada, doutor Marcílio. Acabamos de ouvir o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais e presidente recém-impostado da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, o doutor Marcílio Barenco. Por hoje é só. Nos vemos no próximo episódio.